Olá, aqui é a pastora Vilma Lira com mais uma reflexão para você pensar hoje. Renove suas forças para prosseguir e nunca desistir, para pensar hoje mudar. Ontem eu falei sobre 2 versículos que me marcaram muito por conta de um senhor que foi muito amigo da nossa família. E eu falei sobre o segundo versículo e agora eu quero falar sobre o primeiro. Eu tenho tentado evitar falar muito sobre morte, porque a gente liga a televisão, lá estão os números da morte. A gente vai para uma rede social, lá estão os números da morte. A gente conversa com as pessoas, lá está o medo da morte. Então aqui eu tenho evitado um pouco falar, mas tem hora que é inevitável. Ontem eu recebi várias mensagens e muitas dessas mensagens falavam sobre o quê? Ou sobre mortes de alguém perto, de algum parente, ou pedidos de oração por conta de alguém que está hospitalizado, ou pessoas se mostrando temerosas com relação à morte. A morte é algo inevitável na nossa vida. A morte é um evento pelo qual nós iremos passar. O que determina passar por esse momento com paz no coração ou passar por esse momento atormentado e com muito medo são as decisões que nós tomamos antes que esse momento chegue. Então, uma pessoa que parou para pensar um pouco sobre esse assunto, que se colocou diante de Deus, se agarrou com Jesus e segue, essa pessoa provavelmente passará por esses momentos, seja em família ou seja com relação a ela própria, de uma maneira mais tranquila. Porque a morte, ela traz consigo uma grande interrogação. E o depois? O que vem depois? E falar e pensar sobre o depois, o desconhecido, o intocável, isso às vezes nos assusta. E nesses dias todos nós estamos sendo invadidos por esse sentimento ruim, estranho, que por mais que a gente queira se afastar, que por mais que a gente queira nem ouvir falar, aí estão as estatísticas e aí estão as notícias. Então, queridos, hoje eu pensei muito sobre essa história da morte e me vieram algumas histórias e alguns versículos na minha mente. E um deles foi a primeira parte que eu citei ontem da meditação, que diz assim: porque Deus, esse Deus, é o nosso Deus para sempre. E Ele será o nosso guia até a morte. Em outra tradução diz assim: e Ele será o nosso guia até o fim. Em uma outra tradução diz assim: e esse Deus será o nosso guia até o além. Me lembrei muito do meu irmão, ele morreu de câncer. E no dia da sua morte eu acordei umas 5 horas da manhã e Deus me mostrou assim que aquele seria o dia que ele iria levar meu irmão. E eu falei com meu marido, falei: olha, cuida da nossa filha, cuida de tudo, porque eu estou indo para o hospital, porque eu sei que Deus vai levar meu irmão hoje. E quando eu cheguei lá naquele hospital, meu irmão já tomado pelo câncer, já praticamente em coma, ele já estava assim com pouquíssimos sinais. E eu segurei na mão dele e falei para ele assim: meu irmão, olha, chega num momento que nós teremos que entrar num barco e Jesus vai nos guiar e nós vamos chegar do outro lado da margem. E se você está me ouvindo, eu quero que você aperte a minha mão e confirme comigo que você está com Jesus e que Ele vai te levar até o outro lado dessa margem. E ele apertou a minha mão e eu confirmei e disse: aperte 3 vezes a minha mão. E ele apertou, então ele estava ouvindo. E hoje eu lembrei muito dessa história, porque quando eu penso em Deus nos guiando até o fim, eu penso muito nisso, né? Tem aquela
obra literária sobre o barco, mas eu penso muito nisso, que existe um rio aí que nós vamos passar, e incrível é saber que eu tenho um condutor. Quando esse versículo diz, olha, esse é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus para sempre, e Ele vai nos guiar até o fim. Eu me lembrei também da história de Enoque. A Bíblia conta a história de Enoque dizendo assim, que Enoque, ele era um homem que andava com Deus. Está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz assim, Enoque andou com Deus e não foi mais visto porque Deus o levou para junto de si. Tem uma outra tradução que diz assim, Enoque andava com Deus e quando foi procurado já não foi mais visto porque Deus havia o levado. E eu fico pensando, gente, que delícia ter uma vida na qual a gente anda com Deus tão junto, tão perto e muito mais com Ele dentro de nós. E Ele vai nos guiando pela vida e de repente eu penso assim, sabe? A gente dorme e acorda e fala, oi, tudo ficou para trás. E nós estamos desfrutando um outro momento, uma outra dimensão, um outro patamar. E na verdade não é morte, é vida. E por isso Jesus falou, olha, vocês creiam em mim, porque há moradas. Eu estou preparando moradas para vocês. Outra vez Jesus disse, creiam em mim. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que vive em mim não morrerá e mesmo que morra, voltará a viver. Eu creio tão firmemente nisso, queridos. E eu tenho uma fé tão firmada sobre isso, de que Deus é o nosso guia, e quando a gente passa a vida andando com Deus, quando chega nesse momento, seja da morte de alguém que nós amamos, seja na nossa própria morte, no nosso próprio momento de fazer essa passagem, isso não deve ser algo de desespero para nós, de tristeza, sim. É muito triste a gente ver quem a gente ama partir. É muito triste também ficar numa cama e pensar, meu Deus, os meus dias estão indo. Lembro agora de uma amiga que faleceu há pouco tempo e que a história dela também veio à minha mente. E contaram no sepultamento dela que certa vez ela estava já assim, meio que nas últimas, e a médica dizendo para ela assim, fica comigo, olha aqui, aquilo que os médicos fazem. E diz que ela ficava assim com a mão e a médica dizendo, fica comigo, o que é, o que é? E depois quando ela voltou, quando ela deu uma melhora, ela contou que ela estava procurando a mão do mestre, que ela estava procurando a mão de Jesus. E quando ela não achou a mão de Jesus, ela percebeu que ainda não era o momento dela. Gente, isso são histórias que confortam o nosso coração. Quando eu me lembro dessa pessoa, e quando eu me lembro dessa história, eu fico pensando, meu Deus, que delícia a gente saber que a gente vai ter uma mão para nos guiar. Esse é o nosso Deus e Ele será para sempre. E Ele vai nos guiar até o final. E esse final vai ter um final feliz, porque vai ser a vida eterna com Ele. Eu imagino as pessoas que não têm essa certeza, eu imagino as pessoas que não têm essa segurança, eu imagino as pessoas que não têm essa esperança, que acham que a vida é um nada, ou que acham que a vida, eu vou ter mais uma oportunidade de voltar aqui, de cumprir os meus karmas, Eu não. Eu tenho essa grande certeza no meu coração, firmada na minha fé, firmada na revelação de Deus, de que Deus é o meu Deus para sempre. E Ele vai me guiar até o fim. Quando a gente pensa no Salmo 23, e a gente recita tanto o Salmo 23, mas às vezes não para pensar. Diz assim que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Tu estás comigo. Mas quando chega momentos como esse, a gente se desespera. Tem gente que tem tanto medo. Mas a palavra de Deus está dizendo, olha, mesmo que eu ande por esse vale assim, mesmo que o mundo esteja assim, eu não temerei, porque o Senhor está comigo.
Eu vou andando com Ele por essa vida. Eu vou sendo guiada por Ele nessa vida. Eu vou conversando com Ele nessa vida. Eu vou compartilhando as minhas dores, os meus medos e as minhas fraquezas, porque eu também as tenho. E eu vou compartilhando com Ele nessa vida. Mas eu sei que quando chegar o final de tudo, Ele continuará sendo meu Deus. E Ele continuará me guiando até o outro lado da margem. Então, pense um pouquinho hoje sobre isso. Se prepare, não para hoje ou amanhã. Imagina. Eu espero que você que esteja me ouvindo ainda tenha muito tempo de vida. Mas nós estamos passando por um momento muito delicado, em que pessoas estavam extremamente saudáveis e daqui um pouquinho elas já se foram, já não estavam mais conosco. Esse é um momento da gente parar para refletir sobre o que é a nossa vida, sobre o que eu penso a respeito de vida e morte, sobre como é que eu encaro tudo isso. E você ter essa certeza que Deus é o nosso Deus e Ele será o nosso guia até o fim, ou Ele será o nosso guia até o além. E você acalmar seu coração. Existem pessoas que estão praticando o isolamento como eu, mas existem pessoas que estão com muito medo de chegar ali no portão. Existem pessoas que não estão podendo praticar o isolamento, elas estão na linha de frente e elas também estão com muito medo. E existem pessoas que dizem, eu não tenho medo nenhum. Mas quando algo acontece próximo a elas, elas ficam desesperadas. Acalma seu coração. Eu estou tentando acalmar o meu coração também. E o que acalma o meu coração é a fé. É a fé em Jesus que me garante vida eterna. É a fé em Deus que garante me guiar. É a fé no Espírito Santo que vem, que consola meu coração, que conforta minha alma e que também me ajuda a ser guiada pelo caminho certo. Então, que você tenha um dia de paz. Que muito além da morte você pense na vida, porque é nessa vida aqui que nós determinamos o que vai acontecer depois. Então, ao invés de pensar tanto na morte, pense na vida, pense nesta vida aqui. Faça uma firme decisão por ser guiado totalmente por Jesus. Eu sei que muitos que me ouvem já têm Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, mas eu estou indo além. É ser realmente guiado por Ele, guiado pelo Espírito Santo, andando com Ele. Porque aí nós vamos poder falar como aquele povo falou sobre Enoque. Fulano, ou Maria, ou José, ou Antônio, ou João, ou Vilma, ou seja lá quem for, andava com Deus. E quando a gente viu, já não era mais. Quando a gente procurou, já estava com Ele, porque o Senhor tinha levado. E não porque um vírus simplesmente levou, mas ter a nítida firmeza e fé de que Deus levou, de que Deus encaminhou assim. Que Deus te abençoe, querida. Que você tenha um dia de vida, vida abundante. Para pensar hoje.